Volta aqui, né, dando continuidade no nosso curso sobre o Stop Motion. E na aula passada a gente viu sobre as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Hoje nós vamos estar vendo sobre aprendizagem ativa. Por que nós vamos ver a aprendizagem ativa? Porque o Stop Motion é um recurso no qual você, professor, vai utilizar para os seus alunos com que ele aprenda, né, conforme aquele seu objeto de conhecimento que você está trabalhando com os alunos. Então, por exemplo, você traz um objeto de conhecimento, né, que é o conteúdo. Como fazer com que os alunos aprendam, sabendo que dentro de uma sala de aula existe uma heterogeneidade, né? E um ritmo de aprendizagem diferente um do outro. Tem aluno que pega rapidinho, do jeito que você explica, né? Verbalmente. Tem aluno que você tem que falar, você tem que mostrar no quadro. Tem aluno que aprende, ele fazendo na prática. Então, o uso do recurso Stop Motion vai ajudar você, professor, a fazer com que o aluno aprenda mais rápido, né? Por uso do quê? De desenhos animados. Então, a aprendizagem ativa, né? O uso do Stop Motion é um dos recursos da aprendizagem ativa, ou seja, da metodologia ativa invertida. Então, vamos começar aqui no primeiro slide, né? A aprendizagem ativa não pode ser entendido no contexto como uma assimilação automática de objetos de conhecimento. Então, o que é objeto de conhecimento? Lembra lá na Base Nacional Comum Curricular? Ele é o antigo conteúdo. Então, a aprendizagem ativa, ela não pode entrar num contexto de assimilação de aprendizagem lá no aluno de forma automática, né? Então, o conteúdo, o aluno só vai aprender por meio do quê? De metodologias e didáticas diferenciadas que você, professor, vai apresentar para esses alunos. Ou seja, a aprendizagem ativa, enquanto princípio, supõe um sujeito que, ao aprender, então, quando o aluno ele aprende, ele vai contextualizar aquilo, né, que ele aprendeu, ele vai aplicar aquela aprendizagem e vai trazer significado para ele, esse conhecimento. Então, quando você traz uma proposta, né, por exemplo, quando eu trago uma proposta para o meu aluno dentro da aula de educação física, aquela atividade que eu estou propondo para ele, ou seja, aquele objeto de conhecimento, eu tenho que fazer com que o aluno saiba contextualizar, que ele saiba aplicar aqueles conhecimentos e que ele saiba significar o que ele aprendeu. Então, tornando-se o quê? O aluno protagonista de sua aprendizagem. Então, uma forma com que o aluno, né, ele conceitua, ele aplica, ele significa esse conhecimento, se o professor fazer com que ele seja o protagonista do seu próprio conhecimento. E aí nós temos aqui a aprendizagem ativa, que é originário da onde? Do inglês, né? Evans, com o objetivo do quê? De promover um método educativo, oportunizando crianças a desenvolverem para uma educação integral. E aí volta lá, o que é uma educação integral? Quem fez, por exemplo, o curso sobre a Base Nacional Comum Curricular, vai saber o que é essa educação integral. Não confunda educação integral com educação de tempo integral, né? Então, tem pessoas que falam assim, de tempo integral fica o dia todo. Não é essa educação aí que a gente está falando, integral não. A educação integral é aquela que está lá na Base Nacional Comum Curricular, né? Fazer com que o aluno leve ao longo da sua vida, né? Seja como projeto de vida, seja para o seu trabalho, seja como cidadão, né? Seja como pai, mãe, filho, etc. E qual é a função do professor, né, em um processo de aprendizagem ativa? Você, professor, qual é a sua função, né? Quando você traz esse processo aí de atividade, aprendizagem ativa, por que você está fazendo o curso sobre Stop Motion, né? Também é para ter o certificado, claro, para ter conhecimento, claro, e para que ter esse conhecimento? Para que seu aluno consigam aprender de forma mais rápida, que ele consiga aprender, né? Então, você vai trazer aí, fazer com que ele seja protagonista da sua própria
a aprendizagem. Então, sendo o estudante protagonista e grande participante do processo de ensino-aprendizagem, cabe você, o professor, ser o mediador, ou seja, o facilitador dessa aprendizagem. Então, o Stop Motion ele vai ajudar muito, porque você vai dar as coordenadas, mas quem vai construir, quem vai criar é seu aluno. E vocês vão aprender lá no próximo encontro nosso como é que vai fazer, como que se faz o stop motion, como é que esses alunos vão fazer, como é que eles vão ser o protagonista da sua própria aprendizagem. Então, eu trouxe aqui. Você já imaginou se existisse uma aula em que os alunos já soubessem a matéria e pudessem compartilhar conhecimento com os colegas? Já pensou você lá aplicar um conhecimento para os alunos e esses alunos, né, compartilhar com os seus colegas, ajudar esses colegas? Pois bem, já pensou em como esse processo de ensino e aprendizagem seria produtivo nessa turma? Pois bem, esse método existe e se chama sala de aula invertida ou flipped classroom. No modelo de sala de aula invertida, podem ser sinalizadas grandes mudanças em relação ao modelo tradicional. Como o próprio nome indica, existe uma inversão no processo de aprendizagem que instiga o aluno a buscar e demonstrar conhecimento, destituindo o professor de seu papel de detentor do conhecimento, na medida em que o leva a uma condição mais complexa de mediador em sala de aula. Então, o professor deixa de ser aquele professor tradicional, onde que ele fica lá na frente só transmitindo conhecimento, só falando, e o aluno só escutando. Por que a gente ouve muitas das vezes, né, as pessoas dizerem assim, antigamente os alunos aprendiam mais, esses alunos não querem nada com nada. Talvez seja porque antigamente os alunos, né, nós somos lá de antigamente, né, eu já estou com 40 e poucos anos, nós somos fruto desse tipo de ensino tradicional. Não existia internet, não existia os conhecimentos, chega rapidinho, não chegava rapidinho para a gente não tinha dinheiro para comprar livro, enciclopédia, a gente não tinha acesso às informações rápidas como os nossos alunos têm hoje. Então, a forma que nossos professores ensinavam, tradicional, que ele ficava só lá falando, a gente aceitava de boa, né? Mas o que existia também, né? Uma grande evasão de alunos. Tinha alunos que não conseguiam aprender, né? Se a gente for comparar, quando a gente estudava lá na primeira série, quantos alunos tinham lá na primeira série e quantos conseguiram terminar o ensino fundamental, quantos que conseguiram terminar o ensino médio e quantos chegaram à faculdade? A minha sala da primeira série, antiga primeira série, era composta por 35 alunos. Somente 35% conseguiram terminar o ensino fundamental dos anos finais, o nono ano. Apenas 25 desses 100% lá da primeira série lá conseguiram terminar o ensino médio e apenas 10% chegaram à universidade. Isso era e quando a gente questiona, por que antigamente os alunos aprendiam? Aprendia por quê? Porque só ficava a grande minoria, só ficava aqueles alunos que conseguiam aprender, que conseguiam absorver essa aprendizagem tradicional. Hoje não. Hoje nossos alunos, as crianças com 2 anos já sabem mexer em celular. Quando a gente for mexer com o stop motion, que a gente vai usar o celular, por exemplo, muitos de nós vai ter dificuldade. Enquanto que lá na sala de aula o aluno, tá muito mais à frente do que a gente. Então, não tem como hoje a gente pensar em trabalhar com esse uso das tecnologias, né? A informação chega rapidinho de forma tradicional. Até porque cada aluno, vamos ver vocês, nós, por exemplo, né? Eu, por exemplo, eu aprendo muito mais rápido e mais significativo quando eu vejo a teoria e também passo na prática. Quando o professor só fica falando e eu não vejo nada e eu não vou fazer isso na prática, eu tenho dificuldade de aprender. E isso também acontece lá com os nossos alunos também. Então,
É interessante que a gente fazer essa reflexão, da gente se apropriar desses conhecimentos das metodologias ativas, das aprendizagens ativas. E a aula invertida vai ajudar nesse sentido. O aluno ele vai pesquisar lá na sala de aula e já vai vir com um conhecimento, um pré-conhecimento já nas suas aulas. Você vai ser apenas o mediador desse conhecimento. E aí, continuando aqui, o aluno tradicionalmente acostumado a uma condição passiva, cujo papel era o de absorver as informações, ganha metas e responsabilidade. Então, aquele aluno, né, tradicional que era passivo, que só ouvia e dizia, hoje não existe. Né? Então, hoje nós temos aí um aluno que ele tem, né, proporções de adquirir conhecimentos de outras formas. Por isso que nós, professores, hoje em dia, nós temos que rebolar virar 1000, né? A gente tem bastante conhecimento, várias metodologias, né? Até porque o aluno começa lá na primeira série, não vai ter mais aquela porcentagem mínima do que tinha antigamente, lá na década de 90 e 80, né? Hoje, por exemplo, se uma sala de 35%, provavelmente, né, a metade desses alunos vão concluir o ensino médio. Então, nós temos aí muito mais alunos, né, terminando o ensino básico, a educação básica. E aí, eu tenho aqui um vídeo aqui que eu vou passar no final, esse vídeo aqui, né, que ele vai falar o que é a sala de aula invertida. Eu tenho esse outro aqui, que eu não vou passar porque ele é muito extenso, mas eu vou deixar lá na plataforma Google Sala de Aula. Isso daqui é muito legal vocês assistirem, para você conhecer esse professor lá dos Estados Unidos, né, um professor da universidade, que ele achava que os alunos estavam aprendendo o conteúdo dele, daí ele foi ver que não estava, que ele achava que o aluno que tirava 10 na prova, quando ele começou a trazer questões, né, que fazia com que ele raciocinasse, usasse lá aquelas competências lá, né, de investigação, ele viu que esse aluno não sabia nada, né, era só um aluno que só decorava o conteúdo, chegava lá na prova, mas quando ele ia colocar isso na prática, ele não sabia desenvolver. Na próxima aula, a gente vai começar com o que é stop motion, como é produzir o stop motion, tá? Não vou falar agora sobre esse slide, a gente deixa para o nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês e até a semana que vem. Educadores de vários países estão debatendo e invertendo suas salas de aula. Mas o que é sala de aula invertida e por que estão falando sobre isso? Geralmente, em aulas tradicionais, boa parte do tempo é ocupado na exposição do conteúdo, restando pouco tempo para o aluno praticar e para o professor esclarecer dúvidas. E o que a inversão tem a oferecer? Uma forma de otimizar o tempo em sala de aula é fornecer informação básica ao aluno antes da aula, obtendo-se mais tempo em classe para atividades práticas, interações e atendimento individual, personalizando o ensino e a aprendizagem. Mas pedir aos alunos que se preparem para as lições em classe não é novidade, e você já deve ter feito isso. Além do mais, pensadores como Dill, Vygotsky, Papert, Piaget, Freire, Rogers e outros, há muito tempo enfatizam a necessidade de focar mais a prática e a resolução de problemas reais, centrando a aprendizagem no aluno. Então, o que há de novo? As tecnologias e o desenvolvimento da internet possibilitam que o professor use diferentes recursos digitais multimídias para entregar conteúdo aos alunos. Além disso, os alunos do século XXI usam e esperam que o professor use tecnologias. E como a inversão funciona na prática? O professor prepara e entrega conteúdo aos alunos, podendo agregar algum tipo de sondagem para verificar dúvidas e se o aluno acessou os materiais. Os alunos acessam o conteúdo fora da sala de aula, em seu ritmo próprio, podendo discutir o assunto com colegas e com instrutores, realizando alguma atividade que mostre ao professor as suas dificuldades, como fazer anotações, enviar perguntas sobre o conteúdo ou responder a um pré-teste, por exemplo. Em aula,
O professor terá mais tempo para engajar os alunos nas atividades propostas: experiências, resolução de problemas, simulações, desenvolvimento de projetos. Assim, sala de aula invertida é um modelo que inverte a forma de ensino tradicional, ao transferir a preleção para antes da aula, priorizando a aprendizagem dinâmica em classe.